Neste vídeo você aprenderá um pouco sobre o básico da edição e da modificação de gráficos no Excel. Bom, um aspecto importante na criação de gráficos é, sem dúvida, a sua edição, ou seja, a sua modificação. Na verdade, eu diria que a edição e a modificação de gráficos são, sem dúvida, uma arte. Para realmente criar aquele gráfico de impacto, você vai precisar de muita paciência e de imaginação. Obviamente que também é importante que você conheça as ferramentas de edição de gráfico no Excel. Vejamos agora como mover e redimensionar um gráfico. Para mover ou redimensionar um gráfico é bastante simples. A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar o gráfico e você verá que alças aparecerão em volta do gráfico. Então nós temos aqui o nosso gráfico. Essas alças aparecem assim que você seleciona um gráfico. Esta alça, aonde o mouse se encontra no momento, ela possibilita o redimensionamento do gráfico para cima e para os lados. Então a alça do lado direito, deste lado, ela ficará fixa, ao passo que você utiliza a alça do lado esquerdo para aumentar ou reduzir o tamanho do seu gráfico. A alça que aparece na horizontal, na parte superior do gráfico selecionado, lhe permite redimensionar o gráfico para cima ou para baixo, fixando a parte inferior do seu gráfico. Então, clicando aqui, puxando esta alça para baixo, você reduz a altura do seu gráfico, ao passo que, puxando-a para cima, você aumenta a altura do seu gráfico. O mesmo vale para a alça inferior. Você pode reduzir ou você pode aumentar a dimensão do seu gráfico. E a mesma coisa vale para as alças que se encontram na parte vertical do seu gráfico. Então, utilizando aqui a alça do lado direito, você pode reduzir ou você pode aumentar o tamanho do seu gráfico. Outra coisa que você pode querer fazer é copiar ou excluir um gráfico. Então vamos reduzir aqui para que eu possa lhe mostrar como é feita uma cópia de gráfico no Excel. Bom, a primeira coisa óbvia que você precisa fazer é selecionar o seu gráfico. Você pode vir até editar e copiar, ou se preferir, você pode utilizar a tecla Ctrl mais a tecla C, que é o seu atalho, para copiar o gráfico. Agora é importante que uma vez que você tenha copiado este gráfico, você desselecione o gráfico, vá novamente a editar e cole o seu gráfico. O motivo para isso é o seguinte: vamos aqui remover este gráfico e retornar a este copiar e colar. Se você copiar e imediatamente colar o gráfico, observe que ele é colado dentro do gráfico já existente. Então vamos aqui desfazer esta colagem e vamos colar do lado externo. Para se excluir um gráfico, você pode clicar sobre ele e clicar em limpar. Uma outra coisa que você pode querer fazer é criar uma cópia exata do seu gráfico. Para que isso seja possível, você precisa primeiramente selecionar o seu gráfico, pressione e segure a tecla Ctrl no seu teclado e em seguida clique e arraste o seu gráfico. Note que ao lado do cursor do seu mouse aparece um pequeno sinal de mais que indica que você está copiando o objeto selecionado. Então, soltando, você obterá uma cópia exata do seu gráfico. Agora vamos supor o seguinte cenário. Nós temos aqui os nossos dados, vamos criar um gráfico novo pressionando a tecla F11 e neste caso nós temos uma planilha contendo o nosso gráfico. Como você pode copiar este gráfico? Uma das opções é clicar com o botão direito sobre a aba deste gráfico, selecionar mover ou copiar. Depois nós devemos selecionar a opção criar uma cópia. Neste caso eu vou mover para o final de todas as planilhas, mas você poderia escolher uma posição qualquer. Clique em OK e é criada uma cópia, neste caso a cópia número 2 do nosso gráfico original. Uma outra opção é utilizar a tecla Ctrl também.
Se você pressiona e segura a tecla Ctrl, ao clicar em um objeto, planilha, como você pode ver, o cursor do mouse é modificado para uma pequena planilha com um sinal de mais, indicando que você efetuará uma cópia. Então basta arrastar para uma posição qualquer para efetuar esta cópia. Ao largarmos o botão do mouse, a cópia é efetuada e nós agora possuímos 3 cópias deste nosso gráfico. Agora vamos retornar aqui à nossa planilha 1, vamos remover este gráfico. Você pode remover utilizando a tecla Delete ou a tecla Backspace, não faz a menor diferença. Vamos aqui redimensionar este gráfico e lhe mostrarei algo que é bastante comum quando as pessoas não conhecem esse tipo de formatação de gráfico. Vamos supor, por exemplo, que você selecione as colunas E e F e você reduza essas colunas. Observe que o gráfico também muda de tamanho. Bom, não é bem isso que você quer. Você certamente deseja que o gráfico mantenha a sua estrutura original. Afinal de contas, se você perde um tempo danado modificando o seu gráfico e você obtém aquele gráfico perfeito, você não vai querer que detalhes como esse, como a remoção de uma coluna ou redimensionamento de uma coluna ou de linha que seja, afete a estrutura do seu gráfico. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa é selecionar o seu gráfico. Você pode clicar com o botão direito sobre ele e selecionar a opção Formatar área do gráfico e será aberta essa caixa de diálogo, ou alternativamente você pode pressionar a tecla Ctrl seguido do número 1. Ao fazer isso, essa mesma janela que está aqui agora aberta será mostrada. Nós devemos então selecionar esta aba de propriedades e aqui em cima nós temos o posicionamento do objeto. Então, por padrão, é possível mover e dimensionar juntamente com as células, que foi o que aconteceu aqui atrás. Então, se nós, por exemplo, redimensionamos aqui o tamanho dessas colunas, o redimensionamento das colunas afeta diretamente o redimensionamento do nosso gráfico. Então, retornando aqui, formatar a área do gráfico, nós temos outras opções. Uma delas é mover, mas não dimensionar com células. Isso implica que o seu gráfico será movido, mas ele não será redimensionado. E uma outra opção é não mover ou dimensionar com as células. Então, se você pretende manter o seu gráfico numa posição fixa, a melhor coisa que você tem a fazer é escolher essa última opção. As outras duas opções abaixo, uma diz respeito à impressão. Então, você pode utilizar esta opção para imprimir o objeto gráfico. E a segunda opção diz respeito ao bloqueio do gráfico em si. Então fica a seu critério decidir se o gráfico deve ser impresso como um objeto ou se ele deve ser bloqueado. Então vamos clicar aqui em OK e apenas testar para que você possa visualizar. Ao redimensionarmos aqui as colunas por trás, o gráfico se mantém na mesma posição, no mesmo formato original.